Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde a todos. Eu quero fazer agora esse vídeo e peço a Deus que ele tenha um alcance significativo, porque o assunto que eu quero tratar nesse vídeo, ou melhor dizendo, introduzir nesse vídeo, é um assunto de muita importância para nós, servos de Deus, principalmente nós, crentes pentecostais, crentes que temos a crença, né, nos dons espirituais, na manifestação do Espírito, na manifestação de seres espirituais, na manifestação angelical, e vejo eu que é um assunto bastante importante e é um assunto que tem sido, digamos assim, supervalorizado por uns e negligenciado por outros. Eu estive conversando dias atrás com um irmão, um amigo meu, e ele estava falando acerca de uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, e que essa mensagem falou muito com ele, porque eu tratei, entre outras coisas, parte desse assunto, que é a angelologia, que é o estudo acerca dos anjos, que é a manifestação angelical, como os anjos eles se manifestam entre nós, se é que eles se manifestam entre nós, porque tem uns que não acreditam nisso, e tem outros que supervalorizam esta atuação ou esta manifestação no meio do povo de Deus, tá ok? E esse irmão falou para mim que essa mensagem até hoje repercute muito nele e em algumas coisas que ele ensina na escola dominical e etc, tá? Então, por conta disso, dessa conversa, né, dessa palavra que nós trocamos, eu queria fazer uma introdução nesse assunto. Esse vídeo ele não tem por objetivo esgotar o assunto, mesmo porque eu vou ter que publicar outros vídeos para dar sequência ao que eu quero neste assunto, tá? Porque é simplesmente uma introdução, nós não vamos falar tudo acerca dos anjos, mas algumas coisas que eu percebo que são necessárias para nós, povo de Deus, para nós, servos de Deus, militantes das igrejas pentecostais, haja vista que nós por cremos nessa manifestação, né? Que a Bíblia assim mostra que os anjos eles são atuantes, nós cremos nessa atuação. Eu acho que o assunto ele diz mais interesse para nós pentecostais. Porém, também como são servos de Deus, né? Crentes de denominações chamadas tradicionais ou não pentecostais ou reformadas, que porventura vierem assistir esse vídeo, né? Eu creio que também é do interesse de cada um de vocês. Porém, antes de eu entrar no assunto, eu queria pedir para você que assiste esse vídeo, que você desse aí o seu like, né? Curtisse aí com a sua mãozinha aí, né? Dá aquele sinalzinho aí, curte esse vídeo, você se inscreva nesse canal, se você quiser, claro, se você puder, faça essa inscrição, nos ajude a propagar a palavra de Deus através desse veículo, né? Porque a intenção minha é colocar mais vídeos e vídeos assim que possam trazer mais clareza e um pouco mais de entendimento para as pessoas acerca da palavra de Deus, porque muitos leem, porém muitos também não entendem o que leem. Então é meu objetivo, através desses vídeos, através deste canal, propagar a palavra de Deus, a fim de ser mais ensinador, mais doutrinador, porque eu vejo uma falta muito grande. Tem muitas pessoas pregando e poucas pessoas ensinando, né? Então, sem querer aqui fazer nenhum tipo de comparação, eu gostaria que você me ajudasse nessa tarefa, me ajudar curtindo, me ajudar se inscrevendo
e até mesmo compartilhando este vídeo e os demais, ok? Então, eu gostaria de introduzir esse assunto com uma pergunta: o que são ou quem são os anjos? É o que eu vou tentar aqui esclarecer em poucas palavras, em poucos minutos, ok? Como eu disse, um assunto muito necessário para nós, pentecostais, porém mal entendidos por muitos e desmerecido por outros. A primeira coisa que eu quero estabelecer aqui, eu vou elencar aqui algumas coisas, são 3 coisas que os anjos são, tá? E eu vou aqui elencá-las e já de início deixar bem claro cada uma dessas coisas e mostrar aqui alguns textos, porém poucos textos bíblicos, porque senão o vídeo ficaria muito longo acerca desse assunto. Primeiro, os anjos, eles são mensageiros, ou seja, portadores de uma mensagem, transmissores de uma mensagem. Isso é oriundo do próprio termo anjo, né? No português, que vem de 2 termos, um hebraico e o outro grego, que é malak no hebraico e angelos no grego, que quer dizer, todos eles transliterando ou até mesmo traduzindo, mensageiro ou portador de uma mensagem, tá? Então o anjo, ele é portador de uma mensagem. A principal função do anjo, ou uma das principais funções do anjo, é transmitir uma mensagem. Mensagem esta oriunda da parte de Deus. Um anjo, ele nunca vai pegar uma mensagem de um ser humano e transmitir para outro ser humano, ou pegar uma mensagem de um ser humano e transmiti-la para Deus. Ele não porta mensagem do ser humano para Deus ou para outro ser humano. Ele porta a mensagem de Deus para o ser humano. Queria que você acompanhasse uma leitura aqui comigo em Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim: e a qual dos anjos disse jamais? Isso é uma comparação que o escritor aos Hebreus faz acerca dos anjos e acerca de Jesus Cristo. Assenta-te à minha destra, ou o meu lado direito, ou à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Então ele está falando acerca dos anjos, que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são espíritos ministradores, ou seja, espíritos que ministram, espíritos que exercem um ministério ou que fazem uma ministração, ou seja, são porta-vozes, porta-voz do governo de Deus, porta-voz da presidência de Deus, porta-voz da autoridade de Deus, ok? Primeira coisa, eles são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles são aqueles que portam uma mensagem, exercem esse ministério como mensageiros de Deus. Como eu disse, não são mensageiros de um homem para outro, nem mensageiro de um homem. Deus exerce, digamos assim, através dos anjos, essa prerrogativa, quando ele quer, quando Deus quer, de enviar um anjo para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ok? Vamos aqui em segundo livro de Samuel, no seu capítulo de número 14, para fazer aqui uma comparação, tá? Que aqui também é uma comparação
que Samuel está fazendo, o escritor do segundo livro de Samuel está fazendo. Segundo livro de Samuel, capítulo 14, no seu versículo de número 17. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Por quê? Aí ela faz uma comparação. Como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então ela faz uma comparação do rei com um anjo de Deus, né? Que é um mensageiro, que tem uma palavra, que fala uma palavra, tá? Vou ler de novo. Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, para ouvir o bem e o mal. Tá? Então, a palavra do rei, ela está aqui comparando com um anjo. Quando Jesus, por exemplo, revela a João, e João escreve as 7 cartas às 7 igrejas lá no Apocalipse, vai sempre se referindo ao anjo da igreja, ou seja, aquele que é o porta-voz da igreja, aquele que transmite a palavra de Deus, a mensagem de Deus para a igreja. Então, faz ali a comparação com o anjo, por ser uma das principais funções do anjo, portar uma mensagem, ok? Segunda coisa que os anjos são seres superiores aos seres humanos. Eles são superiores aos seres humanos. Eles não são iguais, também não são inferiores. Nós nunca seremos iguais aos anjos. Nós somos humanos. Os anjos são seres espirituais, celestiais. Então nós não somos iguais a anjos, tá? Aqui, quando faz comparação, faz no sentido da palavra, da portabilidade da mensagem, ok? Então nós não somos superiores aos anjos. Os anjos é que são superiores a nós, os seres humanos. Acompanhe comigo Hebreus capítulo 2, verso 7 e Salmos de número 8, verso 5, que são passagens que tratam acerca do mesmo assunto, tá ok? Hebreus capítulo 2, verso 7, depois você vai acompanhar lá em Salmos, senão o vídeo vai ficar muito grande. Hebreus capítulo 2, versículo 7, que diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. Isso aqui é a mesma comparação de Cristo com os anjos. Então Cristo, na sua humanidade, o escritor aos Hebreus fala que ele é um pouco menor do que os anjos. Então a humanidade é menor do que os anjos. Depois você confere Salmo 8, verso 5. No Novo Testamento, os anjos eles são mencionados cerca de 170 vezes. Tá? Temos alguns textos, por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 20 e 24. Mateus capítulo 18, verso 10. Lucas capítulo 1, verso 11. Colossenses capítulo 2, verso 18. Tá ok? Em Apocalipse, apenas 3 capítulos não fazem menção do vocábulo anjo. Todos os demais, 22, né? Então são 19 capítulos fazem menção do vocábulo anjo. E sempre nessas 70 e poucas vezes, você vai ver os anjos em atividades relativas à assistência ao ser humano, tá ok? Eles são extremamente 100% obedientes à ordem de Deus, obedientes à voz de Deus. Então, se Deus determina um anjo para chegar até você e falar alguma coisa para você, é exatamente isso que o anjo vai fazer. Ele não vai fazer mais
e nem menos. Ele exerce a autoridade divina através da obediência exata, obediência total, ok? Eles obedecem à ordem de Deus. Anjo não obedece a minha ordem nem a sua, não obedece a ordem de ser humano nenhum, tá ok? Em terceiro lugar, os anjos, eles são criaturas, ou seja, são seres criados, tá? Em algum ponto da eternidade, alguma época da eternidade, Deus os criou. Nos leva a crer as Escrituras que Deus criou os anjos antes, né, da criação da terra, da criação do universo. Ele criou os anjos, tá ok? A Bíblia, ela dá margem para a gente pensar dessa maneira. Porém, eles são criaturas, e como criaturas, eles não podem e recusam ser adorados. Eu não posso adorar um anjo, eu que sou um servo de Deus, não posso adorar um anjo, render louvor a um anjo, render culto a um anjo, render qualquer tipo de adoração a um anjo. E eles, por sua vez, não aceitam de nenhum ser humano esse tipo de coisa. Eles não aceitam ser adorados. O anjo, quando se apresenta para João, lá em Apocalipse, e que João se prostra diante do anjo para adorá-lo, o anjo pede para que ele se levante e não faça tal coisa, porque o anjo disse: eu sou um conservo seu. Ou seja, eu sou servo igual a você. Eu não estou exclusivamente ao seu serviço, mas eu estou servindo a Deus da mesma forma que você serve. Eu sou uma criatura, não posso, não devo e não quero ser adorado. Nós vamos ver isso aí lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10, e Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Agora, os anjos, eles são espíritos. Vemos isso lá em Gênesis capítulo 19, verso 1 até o 3. Quando eu digo espírito, o que eu quero dizer? Que a Bíblia diz: espírito não tem forma, espírito não tem cor, espírito não tem matéria. Ou seja, o anjo não tem um corpo, ele é um espírito, ok? Então, um anjo, ele não pode ser tocado, um anjo, ele não pode ser pego, não tem como você segurar um anjo. Ah, pastor, mas como é que fica, por exemplo, Jacó lá lutando com o anjo, etc. O que acontece é que o anjo, apesar de ser um espírito, ele é autorizado por Deus, ele tem a capacidade de assumir uma forma humana. É o que se chama em teologia de teofania, que é a capacidade, Deus, de Deus assumir uma forma humana, e ele dá essa capacidade aos anjos de assumir uma forma corpórea, uma forma humana. Tá ok? Então, é dada essa capacidade, mas não que o anjo, na sua essência, em si só, como nós temos um corpo. O anjo não tem um corpo, tá ok? Os anjos são imortais. Eles não são eternos no sentido absoluto da palavra, porque eles foram criados, porém eles são imortais. Os anjos não morrerão jamais, tá ok? Você pode ver, por exemplo, Lucas capítulo 20, verso 34 até o 36. Os anjos, eles são numerosíssimos. A Bíblia fala de milhares e milhares. Por exemplo, lá em Mateus, quando Jesus está para ser preso ali no Getsêmani, ele diz que se ele quisesse, ele oraria ao Pai, e o Pai mandaria 6 legiões de anjos para o defender, né? A Bíblia diz que eles são milhares de milhares. Então você pode conferir aí com Daniel capítulo 7, versículo 10, e Mateus capítulo 26, versículo 53, são alguns textos que falam acerca da quantidade de anjos que existem. E por último, os anjos não têm sexo. Os anjos são assexuados. Então os anjos, eles não são homem nem mulher. Os anjos não são menino nem menina. Os anjos não têm sexo. São espíritos.
Espírito não tem sexo. Ah, pastor, então como é que a Bíblia mostra aí anjos aparecendo para, por exemplo, a esposa de Manoá, pai de Sansão, depois para Sansão como um homem, e para outros, lá para Pedro, na hora da soltura, da sua prisão por Herodes. O que acontece é que eles podem assumir uma forma humana, devido à ordem de Deus. Porém, na sua essência, como eu e você, fomos feitos por Deus, uns machos, outros fêmeas. Então no anjo não tem isso, não tem anjo macho nem anjo fêmea, não tem anjo homem nem anjo mulher. O que existe são simplesmente espíritos ministradores, tá? Eles assumem uma forma humana. Aí a gente entra numa questão cultural que não pode ser muito debatida aqui. Imagina naquela época, uma sociedade daquela época em que a mulher ela não podia nem se pronunciar na frente do seu marido. Ela, quando chegava uma visita, e até hoje acontece lá no Oriente Médio, chega uma visita, ela tem que ficar lá no quarto. Se não tiver mulher, se tiver mulher, ela tem que conversar separada com as mulheres, elas não podem ficar junto com os homens. Imagine Deus mandando um anjo com uma figura, né, com uma aparência feminina para falar com Moisés lá no deserto. Como seria a situação? Então os anjos, eles não têm sexo. Jesus falou acerca disso, você pode conferir, por exemplo, lá em Lucas capítulo 20, nos seus versículos 34 e 35. Por hoje é só quem são ou o que são os anjos. Depois, posteriormente, nós vamos falar alguma coisa acerca do trabalho dos anjos, né? Acerca da sua manifestação, aquilo que os anjos eles fazem, ou aquilo que os anjos eles ministram, propriamente dito, em favor do povo de Deus. Ok? Deus abençoe você, que você possa assistir esse vídeo, possa meditar nos textos que foram aqui citados e que você possa ser edificado com a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.